Olá pessoal, professor Carlos aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a revisão, né, do ENAD de 2024. E aqui no caso eu vou falar agora sobre eletroquímica e equilíbrio químico, certo? Se a gente pegar lá os princípios, pegar aqui um mapa mental aqui do interesse, né, e ver os principais pontos aqui do equilíbrio químico, né? É claro que tem muito mais aprofundamento no equilíbrio químico quanto à termodinâmica, né? Que a gente vai ver algumas questões também, Leonardo, né? Que envolve a termodinâmica, mas de maneira geral isso aqui é a que precisa saber, né? Sobre o equilíbrio químico. Então, aqui no caso, no equilíbrio químico, a reação é reversível, então ela pode ocorrer ao mesmo tempo, né? Ela ocorre no sentido dos produtos virando reagentes, se transformando em produtos, e os produtos se convertem em reagentes, tá certo? E essa reação vai ocorrer até atingir o equilíbrio, né? O equilíbrio ele é atingido quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa. Então, quando chega ao equilíbrio, a reação não para. Isso significa que é um equilíbrio dinâmico, ou seja, a velocidade de ida vai ser igual à velocidade de volta, então eu estou produzindo ah, produtos, né, numa certa velocidade e produzindo reagentes numa certa velocidade, certo? E quando essas velocidades forem iguais, né, a gente atinge o equilíbrio. Então, assim, a reação continua ocorrendo, só que a velocidade que está produzindo o produto é a mesma velocidade que está produzindo o reagente. Então, continua reagindo, só que chega ao equilíbrio porque as concentrações não mudam, estão sendo produzidos diretamente, ao mesmo instante, reagentes e produtos, né? E ela não para, ela continua reagindo, né? Só que as velocidades são constantes, então a mesma quantidade que eu produzo de produtos é a mesma quantidade que está retornando a reação, produzindo reagentes, tá certo? Nós temos aqui os princípios de Le Chatelier, né, temperatura, as influências de temperatura, pressão e concentração. Então, a temperatura aqui, ela vai ah, ah, alterar, né, o equilíbrio aqui quando, se a gente souber aqui se a reação for endotérmica ou exotérmica. Então, se a temperatura aumenta, a, a reação vai se deslocar no sentido endotérmico, ou seja, que absorve calor, certo? E se eu diminuo a temperatura, o equilíbrio vai ser deslocado aqui no sentido exotérmico, ou seja, no sentido aqui de que está sendo capturado calor pelo ambiente, certo? No caso das pressões, a gente estuda a influência da pressão no equilíbrio quando as substâncias estão no estado gasoso, né? Então, se a pressão aumenta, o equilíbrio se desloca para o lado de menor volume, certo? Em questões de volumes molares, quantos mols tem de cada gás no sistema, certo? A concentração aqui, né, vai ser importante que, assim, conforme eu aumento a concentração, o equilíbrio vai se deslocar para o lado oposto da reação, onde eu estou acrescentando a substância. Então, por exemplo, se eu tenho os reagentes, se eu aumento a concentração de um dos reagentes, o equilíbrio se desloca no sentido do produto, certo? Agora, nos reagentes, se eu retirar, diminuir a concentração de um dos reagentes, o equilíbrio vai se deslocar na direção dos reagentes, certo? Então, nesse deslocamento, né, favorece o reagente ou produto, né? Então, a reação vai ocorrer no sentido dos produtos ou no sentido dos reagentes. Os fatores concentração, pressão e temperatura, e os tipos podem ser homogêneo ou heterogêneo, né, quanto aos estados físicos. Então, pode ser que uma reação está ocorrendo com uma das substâncias no estado sólido, ou immiscíveis, líquidos immiscíveis, tá certo? E aí ele pode ter um equilíbrio, né, entre fases, né, e a gente pode analisar que tipo de equilíbrio está ocorrendo ali, ok? Bom, nós temos também o conceito da constante de equilíbrio, representa o tempo que uma reação reversível leva para atingir o equilíbrio, e aqui no caso,
a constante de equilíbrio ela é sempre dada pela uma equação, né, do produto da concentração dos produtos sobre o produto da concentração dos reagentes, certo? Se a gente estiver falando aqui, isso aqui vai ser importante para analisar algumas questões ali de que, né, tem uma constante de equilíbrio que é fixa, né, a uma certa temperatura a, e pressão ou nas, nas, nas condições padrões, né? Ou pode ser que eu tenha um Q, no lugar de um K eu tenho um Q. O Q é naquele momento qual que é a concentração dos produtos e qual que é a concentração dos reagentes, certo? Aqui a constante de equilíbrio para a substância, para soluções aquosas, né? A, eu vou chamar aqui de Kc, certo? Então, sólido e líquido não participam desse Kc, só gases ou substâncias no estado aquoso, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui A2 gasoso mais 2B gasoso em equilíbrio com 2B aqui, aqui está estado líquido, mas é estado aquoso, né? Eu peguei um comentário de quem que elaborou isso aqui, mas dá para corrigir também, né? Então, no estado aquoso. Então, aqui no caso, os produtos é 2AB, os reagentes são A2 e A2B. Né? Então, o Kc vai ser o produto dos produtos, né? Então, AB, se eu tenho um coeficiente aqui, eu levo ele ao quadrado, então AB ao quadrado dividido por A2 vezes b, como b tem coeficiente 2, então vai ser b ao quadrado, certo? Para a constante de equilíbrio Kp, né, vai ser em função das pressões parciais. Então, somente gases vão participar aqui desse Kp, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma reação A2 gasoso mais 2B gasoso, em equilíbrio com 2AB, né, no estado aquoso, né, como é Kp, só entra os gases. Então, Kp vai ser 1. Se eu não tenho reagente, se eu não tenho produto, né, no estado gasoso, ou também aqui no Kc, né, se for então, produto for no estado sólido, eu coloco 1, né? Como eu não tenho que colocar, eu coloco o número 1, né, dividido pelas pressões parciais. Para Kp são pressões parciais. Então, pressão parcial de A2, né, vezes a pressão parcial de B, como tem o coeficiente 2 aqui, de novo eu coloco ao quadrado, certo? Bom, para a eletroquímica, eu peguei aqui o meu material porque eu não tenho um mapa mental interessante, né, para mostrar para vocês, então eu peguei aqui os slides aqui de eletroquímica, né? E aqui no caso, uma reação de óxido-redução sempre há transferência de elétrons, né? Então aqui, por exemplo, cobre reagindo com a prata, formando cobre 2 e prata zero, né? Ou prata metálica, né? Aqui o cobre, ele está oxidando, tá certo? Então está indo de cobre zero a cobre 2 e a prata aqui, ela está indo de prata mais, né, para prata zero, certo? Então aqui teoricamente a prata está recebendo um elétron, né? E aqui o cobre está recebendo dois elétrons, né? Para balancear aqui, né, esses elétrons, né, ou as cargas, eu tenho que multiplicar a prata por 2 aqui para balancear a carga positiva desse lado e positiva desse outro lado, certo? Se há uma reação de oxirredução, há transferência de elétrons. Então, eu posso separar em semi-reações, né? E separando essas reações, eu consigo, se um doa e outro recebe elétron, eu posso passar esses elétrons transferidos por um fio. E aí eu gero corrente elétrica, certo? Então, por isso que eletroquímica, eu gero corrente elétrica a partir de uma reação química, ok? Aqui a gente tem os potenciais de redução, né? E aqui no caso uma pilha, né, de Daniell, e aqui uma pilha típica, né, geração de eletricidade por uma reação química. Então aqui eu tenho um eletrodo de zinco, uma solução de sulfato de zinco, um eletrodo de cobre, a solução de sulfato de cobre, geralmente 1 molar nas condições padrões, né? Aqui o zinco é menos 0,76 o potencial de redução,
o potencial de redução aqui do cobre é mais 0,34. Eu tenho uma questão exatamente sobre isso, né, no NAD, de 2017, 2014, se eu não me engano, né? E aqui com isso eu consigo, né, o que vai acontecer? O zinco tem o menor potencial de redução e o cobre tem o maior potencial de redução, mais 0,34, tá certo? Quanto maior o potencial de redução, maior vai ser o potencial dele reduzir, ou seja, mais probabilidade ele vai ter de reduzir, tá certo? Como o zinco tem um potencial de redução negativo, ou seja, o menor potencial de redução, ele, junto com o cobre aqui, ele vai oxidar, certo? Ele oxidando, ele vai formar zinco zero e vai aumentar o número de oxidação para zinco 2+, certo? E aí ele vai liberar elétrons, então aqui no anudo é liberado elétrons e o catodo vai catar esses elétrons, certo? Esses elétrons, como o cobre tem maior potencial de redução, isso vai fazer com que o cobre receba esses elétrons e vá para cobre zero. Vai aumentar aqui a quantidade de cobre no estado metálico, então esse eletrodo vai começar a aumentar e a solução vai começar a ficar incolor, né? A solução de sulfato de cobre azul, e aí o cobre vai ser consumido ali no eletrodo e a solução começa a esporar, certo? Aqui no caso do zinco ele é incolor, né? Mas aqui no caso o zinco vai oxidar e vai aumentar a concentração de zinco aqui na solução, certo? Aqui a gente tem a ponte salina para equilibrar a quantidade de íons. Eu estou aumentando a quantidade de cátions aqui, então ânions vão se deslocar para cá. Aqui também eu estou diminuindo a quantidade de cátions, então aqui nesse caso o cátion vai aqui para compensar a quantidade de cátions perdidas aqui no eletrodo, certo? E aqui a ponte salina também serve para fechar o circuito aqui da passagem de elétrons. Ok? Bom, aí aqui tem as reações, eu vou pular um pouquinho, né? Aqui a equação, tem até uma equação que eu poderia usar isso aqui. Aí a diferença de potencial, isso aqui é uma representação de pilha. Isso aqui também tem uma questão que caiu nesse modo aqui de representação de pilha. Primeiro eu coloco que está oxidando, então aqui a reação de quem vai oxidar, então zinco oxidando a zinco 2+, aqui no caso representa a ponte salina, e aí o para aqui que está reduzindo, né? Então primeiro vem o que oxida, e depois vem o que reduz, cobre 2 indo a cobre zero, tá certo? E aqui nas condições padrões, 1 molar, a concentração das espécies que estão em meio aquoso, tá certo? Aí aqui para eu calcular o potencial a diferença de potencial, né, eu sei que o cobre aqui, o potencial dele potencial de redução é mais 0,34, então ele vai reduzir, tá certo? Aqui eu vou ter que somar com o potencial de oxidação do zinco. Então, o potencial de redução do zinco é menos 0,76, que é o que está tabelado. Se o potencial é menos 0,76, potencial de redução, o potencial de oxidação muda o sinal, vai ser mais 0,76, tá certo? Então, a somatória do potencial de redução mais o potencial de oxidação vai dar a diferença de potencial ou a voltagem da pilha, certo? Então, a 0,34 mais 0,76 dá 1,10. Se a gente fizer essa pilha no laboratório, vai dar bem próximo aqui de 1,10. Se as concentrações estiverem bem corretas, a gente chega exatamente a 1,10. Eu vou pular, deixa eu ver se tem. Aqui também outra representação de pilha, né? Às vezes o eletrodo, o reagente aqui é gasoso, né, no estado reduzido, então aqui eu preciso de um outro eletrodo inerte, geralmente é utilizado a platina, né? Aqui é a somatória das semi-reações, então eu tenho a equação total da reação, né, e aí eu posso fazer aqui a somatória, né, das semi-reações para chegar à reação, à equação global, tá certo? E aí aqui eu faço. Aqui no caso o zinco está oxidando, eu coloco o potencial de oxidação, ou seja, inverso do potencial de redução, inverto o sinal. E aqui o potencial de redução do hidrogênio. O hidrogênio é padrão, então o potencial dele vai ser igual a zero, né?
Tinha tabelinha lá. Ó, no meio do caminho, ó, o hidrogênio aqui não está os potenciais de redução, mas o potencial aqui de redução do hidrogênio é zero, é o potencial padrão. Né? Vamos ver. Ah, aqui tem os potenciais. Deixa eu ver. Aqui só os mais redutores estão aqui, ó. E aí o potencial de redução do hidrogênio é zero. Então, por padrão, a gente tem potencial de redução, certo? E se a gente quiser o potencial de oxidação, é só inverter o sinal. Então, esses que têm os menores potenciais de redução, eles oxidam mais fácil. E os que têm maiores potenciais de redução, é os que vão reduzir mais facilmente. O flúor tem facilidade de reduzir, né? E assim como outros, o cloro, né? O ouro, né? Por isso que o ouro, o ouro e o cobre, né? São metais, a prata, são metais mais resistentes à oxidação, certo? E aqui o lítio, baixíssimo potencial de redução, né? Então ele tem uma alta tendência aqui a oxidar potássio, bário, estrôncio, né? Baixíssimo potencial de redução e um altíssimo potencial de oxidação. Então eles oxidam mais facilmente. Né? Mas é isso, aqui tem um exercício, mas vamos lá para as questões do ENAD. Né? Bom, então aqui a gente tem as questões de 2014, né? Ah, deixa eu ver quanto tempo, 16. É, então aqui no caso, para recuperar o cobre, questão 3 de 2014, né? Aí é dissertativa. Para recuperar o cobre de sua forma metálica, 350 ml de uma solução molar de sulfato de cobre, adiciona-se a ela um excesso de zinco metálico, ocorrendo uma reação de oxidação. O excesso de zinco depois é oxidado pela adição de uma solução 1 mol por litro de ácido clorídrico. Com base nas informações acima e considerando que o potencial de redução do cobre é mais 0,34 e do zinco é menos 0,76 volts, faça o que se pede nos itens a seguir. Represente por meio de equações as reações acima descritas. Então a gente tem aqui sulfato de cobre reagindo com zinco metálico, né? E depois o excesso de zinco é oxidado com ácido clorídrico. Então eu fiz aqui no Canva. Ó, então a cobre 2 no estado aquoso. Então para escrever se pede, se é dissertativo, a gente tem que colocar o estado aqui em que estão essas substâncias. Então sulfato de cobre, podia ter colocado sulfato CuSO4, né? Mas aqui eu coloquei só o cobre só. Então, cobre 2 mais aquoso mais zinco sólido reage formando cobre sólido mais zinco 2 mais no estado aquoso. Depois o zinco em excesso vai reagir com ácido clorídrico, né? Formando cloreto de zinco e H2. Aqui eu poderia ter colocado também H+, né? Zinco 2 mais e hidrogênio, certo? Mas esse aqui eu acabei colocando completo. Mas não está errado também. Né? O importante aqui é que eu coloco o estado físico, né, dessas substâncias. E talvez seja mais importante, né, do que se eu coloco o contraíon ou não. Né? Eu posso colocar apenas uma equação iônica com os elementos que participam da reação, certo? Supondo que excesso de zinco adicionado equivale ao dobro do número de mols do cobre presente na solução, calcule a massa de zinco adicionada. Então, supondo que o excesso de zinco adicionado equivale ao dobro do número de mols de cobre presente na solução, calcule a massa de zinco adicionada. Acho que eu vou ler errado, né? Mas vamos lá. Aqui, a massa ah, ao dobro do número de mol presente na solução. Na solução, eu tenho aqui uma solução 1 mol por litro de 350 ml. Em 1 litro, eu tenho 1 mol, né? Ou seja, em 1000 ml, eu tenho 1 mol, né? Então, se eu tenho 350 ml, eu vou ter 0,35 mol, certo?
E aí, nesse caso aqui, se eu tenho o dobro da quantidade de zinco, então eu vou ter aqui 0,7 mol de zinco, certo? Aqui eu coloquei metade, né? Esse é o dobro, então aqui é 0,7. Que é que o controle do OBS, ele não pode escrever muita coisa, senão ele muda ali as configurações, né? Mas acho que está tudo certo. Bom, aí depois aqui vai ser só o dobro, né? Desse valor aqui vai ser 20, 44, 45, 46,18. 46,18. Está desconfigurando tudo. Você não pode escrever ali que ele desconfigura tudo. É, vamos ver aqui. Deixa eu calcular. Ponto 73. Opa, pixel 3, esses 3 aqui. 0,7 vezes 65,4. 45,78. Vai desconfigurar tudo de novo. 45,78. Tá certo. Eram umas configurações que eu tinha colocado para fazer alguns outros vídeos, né? Isso. Certo? Então, essa seria a massa, né? Então, eu teria que calcular isso na mão, 0,7 vezes 65,4. Nessa prova tem uma tabela periódica, né? Então, eu poderia pegar a massa molar ali do zinco no final da prova para calcular a, a massa de zinco aqui. Só porque somente o zinco reage com ácido clorídrico, né? Como eu disse, né? Se eu coloco ácido é para fazer a oxidação do metal, certo? O potencial aqui de redução, né, do cobre e do zinco, o cobre é positivo, do zinco é negativo, né? Se eu vou reagir aqui com o ácido clorídrico, ó, o zinco ele vai oxidar, certo? E o cobre não vai oxidar, certo? Como eu mostrei, né? Ó, o hidrogênio ele vai reduzir e de H+ para H2 que é zero, né? O número de oxidação é zero, então ele está reduzindo, então o potencial de redução. O potencial padrão do hidrogênio é zero, certo? Então aqui no caso eu vou somar com zero, vai dar o mesmo potencial ali, né? Então, aqui no caso, se eu tenho zinco e o zinco vai oxidar, o potencial de redução é menos 0,76, o potencial de oxidação é positivo. Então, vai ser favorável à oxidação do zinco. Já o cobre, esse aqui é o potencial de redução. Se ele for oxidar, é menos 0,34. Então, se a diferença de potencial for negativa, a reação não ocorre, certo? Então, aqui nesse caso, pelo menos nas funções padrões, a reação não ocorre, né? Então, por isso que eu posso adicionar lá o ácido clorídrico. O ácido clorídrico vai reagir só com zinco, porque no caso do cobre, não vai ser espontânea a reação de oxidação aqui, né? Para a formação de, ou para a oxidação do cobre, certo? Bom, vamos ver aqui 2014. Tem aqui equilíbrio, né? Os gráficos abaixo representam os valores de energia livre de Gibbs de acordo com a extensão da reação, em três situações, né? Então, como eu disse, né, o equilíbrio químico é muito mais do que as leis de Le Chatelier, mas talvez na prova, né, seja um pouco, vamos ver, né? Mas, assim, o que fica mais interessante aqui da fisicoquímica no equilíbrio químico é apresentar a termodinâmica do equilíbrio químico, né? Então, a gente sabe que a variação da energia livre de Gibbs, né, para que ela seja espontânea, ela tem que ser negativa, certo? E aqui eu tenho aqui essa variação aqui em relação à energia
livre de GIPs. Não sei se dá para aproximar um pouquinho mais, vai cortar um pouco. Isso dá para ver um pouco o gráfico um pouco melhor. Então aqui, ó, eu inicio aqui com energia livre de GIPs baixa e finalizo com ela alta, certo? A diferença, aqui no caso, quando chega nesse ponto aqui é o equilíbrio, né? Se eu pegar o G final menos o G inicial, então isso aqui vai ser maior, o final vai ser maior do que o inicial, a diferença vai ser positiva, certo? Então, nesse caso aqui, ΔG positivo, a reação não é espontânea. Nesse segundo caso, o G é menor do que o G final é menor do que o G inicial. Então, G final menos G inicial, né, ah, vai ficar com um valor negativo e a reação vai ser espontânea, certo? O processo vai ser espontâneo. Nesse caso aqui, ó, ele tem uma diferença, né, do G aqui, o G vai ser positivo, né, teoricamente a reação não é espontânea, mas aqui tem um vale, nessa diferença aqui, né, está traçando essa linha, né, é a diferença do G final e o G, final, o G inicial, e nesse meio tempo aqui eu tenho, né, a potencial, o potencial não, a a energia livre de Gibbs tem um valor menor ainda do que entre esses dois estados. Então significa que eu posso alcançar, pode reagir, mas aqui eu vou chegar em um equilíbrio químico, né? Então a reação pode ocorrer dos dois lados, e aqui no caso final e inicial estão próximos aqui do intervalo, certo? Mas só com isso, essas imagens eu já usei meus slides, ele é do Atkins, né? Essas imagens. Aqui ele não colocou a origem das imagens, mas é do Atkins, né? Com relação a esse tema, assinale a opção que descreve corretamente o comportamento representado em cada um dos gráficos acima, né? No gráfico 1, a reação é espontânea, os produtos são favorecidos em relação aos reagentes. Aqui a gente viu que ela não é espontânea, então a gente pode procurar as que não são espontâneas. ΔG positivo, ela não vai ser espontânea. Então, a B, a reação não é espontânea. A C, a reação é endotérmica, não dá para saber se é endotérmica ou exotérmica por esse gráfico. Na D, a reação não é espontânea, então está entre B e D. No gráfico 1, a reação não está em equilíbrio químico. Em equilíbrio, os reagentes são favorecidos. Aqui não está, o equilíbrio aqui vai acontecer né, nessa região aqui. Então não tem nada a ver aqui se está ou não em equilíbrio químico, certo? Vai ter uma região onde o equilíbrio químico vai acontecer, né? Então aqui no caso a gente está entre a B e a D, né? Então vamos ver aqui na B, a reação não é espontânea no gráfico 1 e os produtos são favorecidos. E os produtos são favorecidos em relação aos reagentes. Não, né? Se não é espontânea, aqui os reagentes estão sendo favorecidos, né? Quanto menor o G, maior vai ser o favorecimento aqui dessas substâncias. Então, aqui no caso, os reagentes são favorecidos, né? Então, vamos ver aqui a D. No gráfico 1, a reação não é espontânea e os reagentes são favorecidos em relação aos produtos. Então, o G aqui no gráfico 1 está mais para o lado dos reagentes do que dos produtos, né? No gráfico 2, a reação é espontânea, né? Ah, e os produtos são favorecidos em relação aos reagentes. Tá certo? Aqui os produtos são favorecidos em relação aos reagentes. No gráfico 3, os produtos e os reagentes são favorecidos de forma aproximada. Então aqui, ó, eles estão próximos aqui, vai haver aqui se eu posso ter aqui a promoção de reagente formando produto e para cá eu tenho produto formando reagente, né? Então os dois serão favorecidos. Então aqui no caso vai ser a alternativa D, o gráfico 1. No gráfico 1 a reação é espontânea, os reagentes são favorecidos em relação aos produtos. No gráfico 2 a reação é espontânea, os produtos são favorecidos em relação aos reagentes. No gráfico 3
os produtos e os reagentes são favorecidos de forma aproximada, certo? Bom, vamos ver, acho que tem mais um aqui. De eletroquímica também. Aqui vai ter que fazer o cálculo, né? As moedas de 0,05 centavos, né? As moedas de 5 centavos são feitas de aço revestido de cobre. Com o passar do tempo, é possível observar que elas são oxidadas a uma substância de coloração esverdeada. Esse é mais um caso típico de oxidação atmosférica em um ambiente úmido, né? Então aqui eu tenho o oxigênio com potencial de redução e o cobre com potencial de redução. Aqui no caso, considerando as semi-reações de redução representadas acima, a oxidação atmosférica das moedas de cobre em meio neutro, pH 7, é. Então aqui, ó, o cobre está oxidando, né? Então essa reação de redução, no caso, a oxidação vai ocorrer no sentido inverso, né? Em meio aqui ao oxigênio, né? Meio levemente ácido aqui, nós temos aqui, ou dependendo H+, aqui, vai depender do pH aqui, qual que vai ser o potencial de redução. Mas o oxigênio aqui, reagindo com a H+, formando água, né? Então ele está aqui, o zero, o oxigênio elementar é zero, ele oxida a 2-, quer dizer, ele reduz a 2-. E o cobre vai oxidar, tá certo? Então essa é a reação direta e essa aqui vai ser a reação inversa. Então se inverte a reação, muda o sinal do potencial de redução, vai ser um potencial de oxidação. Então vai ser menos 0,34, certo? Se a gente tiver aqui a somatória dos potenciais de redução e oxidação, a gente vai ter o potencial final, né? Se a diferença de potencial for positiva, a reação é espontânea. Se for negativo, não é espontânea, certo? Então ali, ó, é só multiplicar pelo pH, pH vezes 0,59 e aqui 1,23 menos esse valor. Vamos lá, 0,059 vezes 7, não sei se pode, acho que não pode levar calculadora, né? Menos 1,23. Isso vai dar 1,23 menos aquele valor, 0,817, tá certo? E aí agora menos 0,34. Isso vai dar 0,477 ou 0,48. Então, alternativa C, né, é espontânea, pois o potencial, né, ou a variação do potencial de redução, né, é mais 0,48. Então, alternativa C. Okay? Então, aqui no caso é só ver quem está oxidando, reduzindo. Quem está oxidando vai mudar o sinal, inverter a equação e mudar o sinal. E aí eu faço a somatória dos potenciais aqui de redução mais o potencial de oxidação, tá certo? Ou menos o potencial de redução de quem está oxidando. Okay? Isso. 2017. Né? Na primeira década do século XX, deixa eu ver, 33 minutos. Na primeira década do século XX, o químico alemão Fritz Haber desenvolveu um método que permitiu a síntese industrial da amônia a partir da substância simples nitrogênio e hidrogênio, representado na reação a seguir. Então, aqui nitrogênio reagindo com 3 mols aqui de hidrogênio, forma amônia gasosa e a variação da entalpia menos 92 kJ. Né? Haber observou que o rendimento da conversão de N2H2 em NH3 sob alta pressão era maior a 200 graus Celsius, porém a produção industrial era mais viável a 500 graus Celsius. A primeira fábrica a produzir amônia pelo novo método começou apenas em 1913. A partir dessas informações, faço o que se pede nos itens a seguir. Considerando as necessidades bélicas e agrícolas da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, agravadas pelo embargo da importação de salitre do Chile, explica a importância de se obter amônia a partir do nitrogênio atmosférico. Né? Então,
A partir da amônia produz-se nitratos, né? E o nitrato é utilizado em explosivos e também adubo, né? Adubar a terra. Por isso que era utilizado aqui nas necessidades bélicas e agrícolas, né? E aqui no caso, com essa demanda crescente durante a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, né? O salitre que vinha principalmente do Chile para as empresas agrícolas, né? Começou a ter uma demanda muito alta por causa da guerra, né? Das necessidades bélicas. E aí era necessário, né? Produzir nitrato, talvez de maneira industrial, tá certo? O pessoal morrer na guerra, mas morre de bucho cheio, né? Como sempre falo, para essa síntese da amônia, né? Era para suprir as necessidades bélicas e agrícolas, né? Explica a importância de se obter amônia a partir do nitrogênio. A partir do nitrogênio, por quê? Porque a atmosfera é composta de 78% de gás nitrogênio. Então há uma fonte infinita de nitrogênio na atmosfera, só que como é uma molécula diatômica com três ligações, né, com uma ligação tripla entre dois átomos de nitrogênio, é muito difícil de quebrar essa ligação, né? E se conseguisse aqui, né, como conseguiu-se, né, a, um processo para transformar o nitrogênio da atmosfera para para a amônia, que é um dos precursores para a produção de nitrato, então conseguia se resolver o problema da falta de nitrato, né, para essas necessidades bélicas e agrícolas. Ok? Explique por que o rendimento da conversão de NH2, N2 e H2 em amônia é menor a 500 graus do que a 200 graus, né? Como o processo, ó, ΔH é negativo, então o processo é exotérmico, certo? Então, se eu aumento a temperatura, a, o equilíbrio, e como é uma reação que está em equilíbrio, o equilíbrio vai se deslocar no sentido dos reagentes, certo? E por isso que a, termodinamicamente, né, não é favorável à produção em altas temperaturas, certo? Mas tem o item C. Explique por que, ainda que o rendimento da amônia seja menor, é vantajoso para as indústrias conduzir a síntese da amônia a temperaturas mais altas. Porque, cineticamente falando, né, todas as reações ocorrem mais rapidamente a altas temperaturas, certo? Então, aqui mesmo que seja desfavoravelmente termodinamicamente, é mais favorável cineticamente. A reação ocorre mais rápido. A altas temperaturas, a reação é mais favorável, mas ocorre mais lentamente. Tá certo? Não, quer dizer, não é favorável termos, o equilíbrio não é deslocado, mas ela ocorre mais rápida a altas temperaturas, né? Então, qual que foi, aqui não está perguntando, né, mas qual que foi a solução? Você diminuir a quantidade constantemente de produtos e aí você favorece o deslocamento dos reagentes para o produto. Então, diminui a concentração de reagente, de produto, né? E aí o equilíbrio é deslocado no sentido dos produtos, certo? Mas aqui no caso, aumentando a temperatura é favorável cineticamente, mas é desfavorável termodinamicamente. Ele pode fazer um equilíbrio entre os dois para chegar num processo otimizado, né? Aqui da produção da amônia ou outros processos que envolvem equilíbrio químico. Vamos ver, aqui mais outra. A urina tem dois compostos, amônia e ureia, que podem ser usados como fonte de hidrogênio. Ao se colocar o eletrodo no líquido e aplicar-se corrente elétrica de baixa intensidade, o gás de hidrogênio produzido pode ser usado para alimentar uma célula combustível. A tecnologia proposta utiliza um sistema que opera de forma parecida com a eletrólise da água, com a vantagem de que a energia necessária para romper a ligação NH ser menor do que aquela necessária para romper a ligação OH. Então aqui, né,
Como o nitrogênio é menos eletronegativo, então provavelmente vai ser mais fácil arrancar o hidrogênio do nitrogênio do que o OH, certo? Ah, apesar que em orgânica, quanto mais eletronegativo, mais ele vai puxar a ligação para si, né? E o hidrogênio vai ficar mais exposto. Né? Está falando aqui que é mais fácil romper a ligação do NH do que o H. Está afirmando que então, a respeito dos processos eletroquímicos descritos no texto, avalie as afirmações a seguir. A eletrólise é um processo termodinamicamente desfavorável. Bom, tá correto, né? Porque assim, na eletrólise a gente faz o processo inverso da pilha. A pilha espontaneamente gera corrente elétrica, né? Mas uma reação em que não é espontânea, né? A gente pode tornar espontânea, ou seja, fazer o processo inverso da reação, aplicando uma corrente elétrica. No lugar de gerar uma corrente elétrica, na eletrólise a gente aplica uma corrente elétrica para que o processo desfavorável aconteça, certo? A eletrólise envolve a conversão de energia química em energia elétrica por meio de reações eletroquímicas. Na realidade, isso aqui é a pilha, né? A eletrólise envolve a conversão de energia elétrica em energia química por meio de reações eletroquímicas. Certo? Essa aqui está errada. As semi-reações com maior potencial de redução ocorrem preferencialmente nos processos eletrolíticos. Então, aqui no caso, as semi-reações aqui, se eu tenho potencial de redução, ela vai reduzir mais rapidamente. Então, elas vão ser mais favoráveis aqui na reação. Né? E o processo de produção do gás hidrogênio a partir da urina é menos vantajoso energeticamente em comparação com o processo utilizado na água. Aqui ele falou, né? Falou no texto de que é mais fácil romper aquele H do que o H, então aqui já diz no texto. A partir da urina é menos vantajoso. Ah, não, que está errado, né? O processo de produção de hidrogênio a partir da urina é menos vantajoso energeticamente em comparação com o processo utilizado na água. É o inverso do que ele afirmou no texto, né? Então isso aqui está errado, né? Então aqui no caso, a primeira está certa, a segunda está errada, a terceira está certa e a quarta está errada. Então aqui no caso a 1 e a 3. Né? Então a alternativa A, né, seria a alternativa correta. Bom, já temos mais outro aqui. A reforma a vapor do metano é uma reação química endotérmica entre o metano e a água, conduzida a 20 graus a 20 atm e 800 graus, na presença de níquel metálico, a partir da qual se produz uma mistura de gás de hidrogênio e monóxido de carbono, que é muito utilizado em processos químicos industriais. Sobre essa reação, avalie as informações a seguir. Elevar a pressão do sistema reacional deslocaria o equilíbrio no sentido de formar mais gás de hidrogênio e monóxido de carbono. Aqui eu poderia escrever a equação química, né? Ou pensar aqui que eu tenho um metano, né? Metano e água, ou vapores de água, mas aqui se eu fizer o balanceamento, eu vou ter uma molécula de metano reagindo com uma molécula de água, formando um monóxido de carbono, então um carbono no metano, um carbono no monóxido de carbono. Né? E aí depois hidrogênio, né? Então eu vou ter para o metano, que tem 4 hidrogênios, e a água que tem 2 hidrogênios, vou formar 3 moléculas de hidrogênio, certo? Então vai ser CH4 mais H2O, vai produzir um monóxido de carbono, 1 mol de monóxido de carbono e 3 mols de hidrogênio, certo? Então, nos produtos eu tenho 3 mols de hidrogênio e 1 mol de monóxido de carbono. São 4 mols nos produtos, né? E nos reagentes eu tenho 1 mol de monóxido de carbono e 1 mol de água, né? Então, 2 mols produzindo 4 mols, certo? A água pode estar no estado líquido, mas se estiver no estado gasoso, de vapor, né? Mas vai ser 2 contra 4 produtos, né? 4 mols de gás nos produtos.
Então aqui, se eu aumentar a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido de menor volume. Então seria deslocado no sentido dos reagentes e não dos produtos. Então isso aqui, se for avalie as afirmações. Então isso aqui está incorreto, né? A utilização de temperaturas elevadas é favorável do ponto de vista cinético e termodinâmico. Aqui, ó, ele falou que é endotérmica a reação, né? E cineticamente todas as reações são favorecidas pelo aumento de temperatura. E como é endotérmico o processo, absorve o calor, então vai ser favorecido também. Então, essa afirmação 2 está correta. Aumentar a fração molar de vapor de água na entrada do reator eleva a quantidade produzida de gás hidrogênio. Está certo. Se eu aumento a concentração por simples de Le Chatelier, né? Se eu aumento a concentração dos aumento a concentração dos reagentes, a produção ou o equilíbrio vai ser deslocado no sentido dos produtos, tá certo? Então, eu vou aumentar a quantidade de hidrogênio. Então, a 3 também está correta. Empregar níquel metálico sob forma de partículas finamente divididas aumenta o rendimento da reação. Aqui não vai aumentar o rendimento da reação, vai aumentar a velocidade, né? O níquel está sendo utilizado ali como catalisador. Se eu utilizo metal numa reação, principalmente metal de transição, como catalisador. Então ele vai aumentar a velocidade e não o rendimento, certo? Então é correto afirmar o que se afirma em 2 e 3, né? Então alternativa B, ok? Vamos ver se tem mais alguma. Não. Então vamos para 2021. Bom, a equação de Nernst é uma importante relação da eletroquímica que relaciona as medidas de voltagem da célula com o consciente da reação. O que aconteceu? Vamos continuar. Deixa eu pausar aqui. Vai saber o que aconteceu. Não sei. Mas aqui a gente tem a equação de Nernst, né? Então a gente tem um potencial de redução padrão. Se a concentração não for padrão, a gente pode calcular o novo potencial. E é isso que faz essa equação de Nernst, né? Ela, por meio da concentração aqui, né, de produtos ou reagentes, né, dependendo do par eletroquímico que a gente tem, pode ser que os dois estejam na forma iônica, só entra, né, no equilíbrio aqui substância da forma iônica ou gasosa, né, ou aquosa ou gasosa, né? Então aqui no caso, dependendo das concentrações aqui, vai mudar, se não tiver 1 molar, vai mudar o potencial de redução. E aí eu tenho o potencial padrão com acréscimo dessa parte aqui, e ó, por meio dos cálculos lá da termodinâmica, a gente chega aqui a essa equação, né? Então, o potencial padrão e o potencial real aqui em uma concentração fora do padrão, certo? Suponha que esta equação seja aplicada para a construção de uma curva experimental de variação do potencial de redução em função do logaritmo de Q, ou seja, não é a constante de equilíbrio, né? Eu esqueci, mas é a constante das concentrações reais aqui da solução, com a seguinte célula eletroquímica. Então, aqui a descrição, né, da pilha ou da célula eletroquímica, né, o níquel está oxidando e está com uma concentração 0,001 molar, e aqui o cobre, né, está reduzindo, né, sempre vem o que está oxidando e depois o que está reduzindo, né. E aqui no caso, o cobre a 2 mol por litro, né, ainda cobre metálico. Com base nas informações apresentadas, avalie as suas afirmações a seguir. A coloração da solução no compartimento catódico fica mais azul devido ao aumento da concentração de cobre. Aqui, ó, a gente está percebendo que o cobre está reduzindo. Então, a solução azul do cobre aqui vai diminuir a coloração. Então, a coloração da solução do compartimento catódico, né, onde está atraindo os elétrons, né, está ocorrendo a redução
fica mais azul, ou fica menos azul, né, devido à diminuição da concentração do cobre. O cobre está sendo consumido e virando cobre metálico, certo? A solução do compartimento anódico, né, anódico onde está girando elétrons aqui, a coloração fica verde devido ao aumento da concentração de níquel. Aqui sim, o níquel está oxidando, vai aumentar a concentração de níquel e a solução vai ficar mais verde, né? No início da medida, o potencial da pilha aí é maior do que em E0. Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Aqui a reação, ó, nos reagentes eu tenho níquel metálico e cobre 2+. Nos produtos eu tenho níquel 2+ e cobre metálico, tá certo? Então, de forma iônica, eu tenho aqui a concentração de cobre, né, como como reagente, né? Ele está aqui na parte reagente, o produto dele é o cobre metálico, e aqui o níquel está como produto, né? Então o produto aqui, níquel 2+, tá certo? Para eu montar essa constante aqui, eu preciso da concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, tá certo? Então vai ser 0,001 dividido por 2, que vai dar mais um 0,0005, ou 5 vezes 10 a menos 3, certo? E aqui no caso, dividindo, né, esse valor por esse dá 5 vezes 10 a menos 3. A gente sabe que o logaritmo aqui, se eu tenho ah, aqui uma potência de 10, 5 vezes 10 a menos 3, o 10 a menos 3 eu passo para frente do log aqui para tirar do log a potência de 10, certo? E aí, nesse caso, eu passando menos 3 aqui para frente, esse valor aqui vai ser positivo, certo? Então, esse valor aqui vai se somar ao potencial de redução. Então, no início, né, no início da medida, o potencial real aqui vai ser maior do que o potencial padrão de redução, tá certo? Meio difícil, mas teria que fazer esse cálculo aqui, ok? Quando a pilha não apresentar mais diferença de potencial, o quociente da equação Q será igual à constante de equilíbrio. É isso mesmo. No equilíbrio, né, as concentrações aqui, né, das espécies envolvidas, né, vai chegar ao equilíbrio e a gente vai ter uma constante de equilíbrio, tá certo? Então, ó, quando não apresentar mais diferença de potencial, ou seja, ela estabilizar, ela chegou ao equilíbrio, né? E as concentrações aqui de Q serão iguais à constante de equilíbrio, certo? Então aqui as alternativas 3, 2, 3 e 4 estão corretas. Então, a alternativa E, né, que está correta. Mas essa aqui também está difícil. Mas vamos lá. Né? Acho que essa de 2021 está mais difícil, né, as questões. Em geral, de todos os tipos ou todas as áreas. Né? A composição do equilíbrio de uma mistura reacional pode ser definida calculando sua variação da energia livre de Gibbs da mistura. A temperatura e pressão constantes, identificando a composição que corresponde ao mínimo de valor de energia de Gibbs. A quantidade da substância envolvida na transformação entre as espécies presentes no processo é dada pela quantidade epsilon, chamada de extensão da reação. Conforme a reação se processa, epsilon varia de 0 a um valor máximo que depende da estequiometria da reação. A figura a seguir representa a variação de G em função do epsilon para um processo envolvendo gases ideais. A análise dessa figura permite diferenciar quantidades termodinâmicas da ΔG, ΔG0, ΔG de reação, ΔG padrão de reação, fundamentais para o estudo do equilíbrio dinâmico dos processos químicos. Então aqui nós temos o gráfico, né, o ΔG padrão, né, então aqui o G dos reagentes, o G dos produtos, a gente pode já perceber que o G dos produtos, né, é maior do que o dos reagentes. Então a diferença é que o ΔG padrão, né, vai ser positivo, né,
a gente tem aqui esse gráfico que é do equilíbrio, né? Então, se eu tenho aqui os reagentes, eles podem começar a reagir, mesmo que não seja espontâneo aqui, né? Delta G positivo, não seja espontâneo, mesmo assim vai reagir, porque no início aqui o delta G vai ser negativo, tá certo? Então, o delta G da reação aqui, nesse sentido, vai ser positivo. E aqui no caso, vai chegar até quando o ΔG for igual a zero, quando não ocorrerá mais reação. Aqui, se continua reagindo, ó, esse processo não vai ser espontâneo. Então, a tendência, se passar para cá, ele vai tender a vir para cá, né? Vai tender a o ΔG igual a zero, ou o mínimo possível aqui de ΔG, certo? Com base nas informações do texto e no processo representado na figura, avalie as informações a seguir. O sinal de ΔG0 determina que o processo não é espontâneo. Então, aqui nesse caso aqui, ó, o ΔG é positivo, né? Então, teoricamente, determina que o processo não é espontâneo, né? O sinal o ΔG da reação, que é esse ΔGR aqui, né, determina a direção da espontaneidade de uma reação química. Nesse caso aqui, ó, se eu tenho, ó, é como se fosse a derivada, né, como se fosse a derivada de uma velocidade aqui. Né, a velocidade, a derivada está descendente, significa que ela é negativa, né? Então, se nesse sentido, se eu tiver em algum desses pontos aqui, significa que o equilíbrio está se deslocando em relação a produtos, tá certo? Se eu tiver aqui, ela está positiva, então a derivada vai estar ascendente, vai estar subindo. Significa que a velocidade vai ser positiva, o ΔG vai ser positivo, e significa que nesse sentido ela não é espontânea, mas no sentido inverso ela vai ser negativa. Então, nesse sentido, né, para cá, ela vai ser, ou no sentido ali do meio, do centro, né, do gráfico, né, ela vai ser espontânea no sentido dos reagentes, certo? Então, aqui no caso, o ΔG de reação determina a direção da espontaneidade da reação química, né? No equilíbrio químico, o ΔG, né, ΔG2 menos ΔG1 é igual a zero, né? Se eu subtrair esse desse, não vai ser igual a zero, né? Vai ser um valor positivo, o que caracteriza o estado de equilíbrio termodinâmico. Não vai ser isso. Aqui nesse estágio aqui que vai ser o equilíbrio termodinâmico. O ΔG0 de reação, o ΔG padrão de reação é uma quantidade constante para uma dada temperatura e não pode ser usada como condição geral para o processo de espontaneidade. Na realidade, pode ser utilizado, né, como processo para determinar a espontaneidade do processo, certo? Ou talvez, vamos ver quais alternativas a gente tem, né? Então aqui o primeiro está certo, o segundo, espontaneidade da reação, está certo, um, dois e quatro, né? Então acho que essa alternativa aí, um, dois e quatro, né, que está correto. Tem que ver certinho. Bom, nós já passamos muito tempo, 58 minutos, quase uma hora, mas acho que é isso. Nós revisamos dois tópicos de físico-química, né? Acho que não tem mais nada. Bom, acho que é isso, né? Sexta-feira, que horas são? 4h20. Mas aqui para equilíbrio, né? Pelo menos analisando os três últimos ENADES, equilíbrio e eletroquímica, é isso. Eu acho que a prova terão questões mais não tão aprofundadas assim. E, geralmente eles fazem uma prova para bacharel, para química, né? E aí esse ano eles separaram a partir de 2011, separaram, né? Tinha uma prova para bacharel, uma para licenciatura, mas mesmo assim as questões eram muito semelhantes do bacharel e da química, ou às vezes pegavam questões iguais, né? Agora, como é só para licenciatura, não vai ter influência do bacharel, talvez as questões sejam mais direcionadas para ver se o professor consegue realmente ensinar química para a educação básica, certo? Talvez algumas questões aqui
tem um aprofundamento, né, aqui na química dos complexos, né, que é interessante para a formação do químico, né, mas talvez para um professor ele tem que saber um pouco mais, né, mas não necessariamente ele vai precisar disso necessariamente para ensinar química no ensino médio, certo? Bom, eu acho que é isso e até a próxima, né?